Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vai ser a primeira aula sobre Linear Functions e Systems of Linear Equations, né? Funções lineares e sistemas de equações. E aí pode ser equações lineares, pode ser equações de segundo grau, enfim. E sistemas lineares pode ser também modulares também. E a edição décimos, ou seja, nessa aula vai ser a primeira aula que eu vou utilizar o décimos com vocês. Espero que vocês gostem da aula. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, deixem nos comentários do vídeo e vamos para a aula. Então, na aula de hoje, vamos fazer apenas questões. A primeira questão é 2 que multiplica 5x menos 10 menos 18 é igual a 6 que multiplica x menos 2 mais 11. E aí está perguntando qual que é o valor da expressão x menos 2. É uma questão relativamente simples, tem três jeitos de fazer essa conta. A primeira delas é usando o método distributivo, então você faz ali 2 que multiplica 5x e 2 que multiplica menos 10, e aí você faz a mesma coisa com o 6 que multiplica x e o 6 que multiplica menos 2, e aí você vai fazendo essas contas. O segundo método é colocar já que o 5 é o mínimo de comum entre 5 e 10, dá para você colocar o 5 em evidência. E aí ficaria 2 que multiplica 5, que multiplica x menos 2, menos 18 e assim sucessivamente. Mas já que a gente está utilizando décimos para facilitar a nossa vida, que é a calculadora gráfica que vocês vão utilizar na prova de vocês do SAT, que está dentro do software do Bluebook, né, que é o aplicativo que vocês vão utilizar para poder fazer a prova. Então, vamos lá, né? Como que eu faria essa questão utilizando décimos? Primeiro eu tenho que abrir o décimos, tá? Não é difícil, é só vocês digitarem no Google décimos.com, né? E aí vocês vão entrar no site do décimos. E depois, quando vocês estiverem dentro do aplicativo do décimos, é só clicar na parte da calculadora e vocês vão entrar nessa página que eu estou agora, ok? Então vamos lá. Tá falando o seguinte, que essa expressão aqui tem que ser igual a essa, está perguntando o valor da expressão, né, x menos 2, tá? E aí como que eu faria essa conta, né, utilizando décimos? Eu pegaria essa parte aqui, 2 que multiplica 5x menos 10 menos 18, e igualaria y. Então eu colocaria na primeira equação, né, y é igual a 2 que multiplica 5x menos 10, e aí fora do parênteses o menos 18, aí você vai ter uma função dessa, né, demonstrada pela reta vermelha. E a 2, qual que vai ser a segunda equação? Vai ser y, né, eu também vou igualar o lado direito, tá, a y, então vai ser y é igual a 6 que multiplica x menos 2 mais 11. Ou seja, pessoal, como que vocês podem fazer essa questão então? Vocês podem pegar o lado esquerdo da equação, igualar a y, e vocês pegam o lado direito da equação e igualam a y, ok? E aí vocês vão achar o valor, vocês vão achar essas retas aqui, só qual o problema dessas retas? Você não consegue achar o ponto de interseção, né, para poder descobrir o valor de x. E aí o que você pode fazer? Você pode, através do seu mouse, tá? Eu recomendo que vocês comprem um mouse. Se vocês forem para cima, se vocês rodarem a bolinha do mouse para cima, ela vai aproximando. Se vocês rodarem para baixo, ela vai afastando. Então afastem, 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 até vocês encontrarem um ponto. E vocês podem clicar com o botão esquerdo do mouse, tá? Que é o botão esquerdo do mouse. Vocês podem só mover e jogar aqui para cima também. E aí vocês vão achar o ponto 925, 54,5. Né? Então x vale 9,25 e o y vale 54,5. Ou seja, se na pergunta ele está perguntando qual que é o valor de expressão x menos 2, né? Já que ele está pedindo expressão x menos 2, a gente precisa pegar esse x aqui,
né, que no caso é 9,25. E por que que eu estou pegando ponto de interseção? Porque eu quero saber o valor de x para que o lado esquerdo, né, seja igual ao lado direito, né, para que faça com que essa expressão, né, essa equação seja verdadeira, né? E aí a gente pega o valor de x, que é 9,25, então a gente vai colocar aqui 9,25, e já que ele quer saber x menos 2, então é 9,25 menos 2. E aí vocês vão receber o resultado em forma decimal. E aí o que vocês podem fazer é simplesmente clicar nesse íconezinho, que é como se fosse uma fração, e vai te dar o resultado em fração. Então qual que é o resultado? 29/4. Ok? Então esse é o resultado. É muito simples, é só porque a parte da minha explicação foi muito longa, mas quando vocês pegarem o jeito da coisa, vocês vão fazer muito mais rápido. Tá? Então esse é o resultado. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu respondo para vocês. Então vamos para a segunda questão. E aí como que vocês podem fechar, né, ou cancelar cada uma das operações? Vocês podem clicar aqui nesses botões de X, mas o que eu gosto de fazer para ser mais rápido? Porque às vezes você vai encher isso daqui com contas, é só você clicar na pequena engrenagem que tem aqui no canto superior esquerdo, clicar na engrenagem e deletar tudo. E aí tudo é deletado, tá? Tudo é resetado no caso. Então vamos lá. A segunda questão, ou seja, a resposta da questão número 1 é 29/4. Tá? Já a questão número 2, ele está falando, né, a gente tem a mesma expressão, no caso uma equação, então a gente tem o lado esquerdo e o lado direito, está perguntando quantas soluções essa equação tem. Tá? Lembrando que uma equação de primeiro grau, no caso, né, que só tem o termo x, não é x ao quadrado, não é x ao cubo, enfim, ela só pode ter uma solução ou nenhuma solução. Tá? Então, vocês vão ver agora. Então a gente vai fazer o mesmo método, tá? O lado esquerdo eu vou igualar a y, então vai ficar 5 que multiplica 3x mais 10. E o lado direito eu vou igualar a outro y. Então eu vou fazer a segunda linha. Y é igual a 10 que multiplica menos 2x mais 9. Ou seja, você vai ter essas duas retas, como eu falei, com o botão, a rodelinha do mouse, aqui, vocês conseguem roletar ela para baixo, roletando ela para baixo vocês conseguem desaproximar a imagem, né? Vocês conseguem afastar. Vocês podem arrastar agora com o botão direito do mouse e vocês vão encontrar que o ponto é esse aqui. Então, está perguntando assim, quantas soluções a equação tem, né? Se as duas retas se encontram em um ponto, né, se elas se intersectam em exatamente um ponto, quer dizer que elas têm uma solução. Então a resposta desse problema é que elas têm uma solução. Se as duas retas não se interceptassem em nenhum lugar, né, se elas fossem, por exemplo, se a reta vermelha fosse para cá e fosse paralela, literalmente, né, à reta azul, faria com que elas não tivessem soluções, consequentemente nenhuma solução real. Tá? E nenhuma solução real, imaginária, enfim, nenhuma solução no geral. Então a resposta desse problema é uma solução, tá? Porque as duas retas se encontram exatamente em um ponto, né? Elas se tocam em exatamente um ponto. Então vamos passar para a próxima. Questão 3. Vocês têm ali x ao quadrado mais 5x é igual a menos 6 e está perguntando quantas soluções essa equação tem, né? Então é o mesmo tipo de questão da questão 2, né? Então o que a gente pode fazer é clicar na pequena engrenagem aqui, deletar tudo, e a gente coloca o lado esquerdo igualado a x, e como que vocês fazem o quadrado, tá? É só vocês apertarem o Shift do teclado de vocês e apertar no chapeuzinho, tá? No acento circunflexo. Então é só vocês clicarem que aí ele vai fazer o elevado, tá? Que
que é esse númerozinho aqui em cima, ó. Vocês podem ver que está acima agora do x, e aí vocês colocam 2, mais, se eu não me engano, né? Mais 5x. Então vocês vão ter essa equação aqui, ó. E vocês vão igualar o lado direito à segunda equação. Então, y é igual a menos 6. Ou seja, a gente tem que eles se toquem em exatamente 2 pontos, né? E aí está perguntando quantas soluções a equação tem. Se a reta, né, representada y é igual a menos 6, representada pela reta, né, essa retinha azul, e a parábola vermelha é representada pelo y é igual a x ao quadrado mais 5x, que é o lado esquerdo da equação que a gente tem, já que elas se interceptam em 2 pontos, no caso menos 3 e menos 6 e menos 2 e menos 6, quer dizer que essa equação tem 2 soluções, né? Então a resposta é 2 soluções. Passando para a próxima. A gente tem aqui agora uma função modular, né? Uma equação modular, que tem esse módulo, que é representado por essas barras verticais. E eu vou gravar uma aula sobre o conceito de módulo mais para frente, mas por enquanto que vocês precisam fazer a mesma coisa que eu venho explicando nas 3 questões anteriores. É só vocês colocarem o lado esquerdo, né, representado por 2, que multiplica o módulo de 2x menos 5, igualar isso a y, e pegar o menos 10 e igualar a outro y, tá? Então, como que vocês fazem isso? Engrenagemzinha, deletar tudo. Y é igual a 2, que multiplica 2x menos 5, né? E embaixo, y é igual a menos 10. E para fazer a segunda linha, pessoal, vocês podem tanto clicar embaixo, ó, vocês vão fazendo múltiplas linhas, ó, só que vocês clicarem embaixo, ou é só vocês apertarem o botão Enter do teclado de vocês, que ela vai fazendo também múltiplas linhas embaixo, tá? Então a gente tem aqui, e pelo que vocês podem ver, tem 2 que multiplica 2x menos 5, é igual a menos 10, e aí está perguntando qual é o maior valor de x que satisfaz essa equação, né? E pelo que vocês podem ver, ó, y é igual a 2 que multiplica 2x menos 5, é igual a menos 10, né? Então qual que é o problema disso? Vocês podem afastar e vocês podem reparar que não tem nenhum valor de x que satisfaça essa equação modular, porque essas duas retas, né, a reta representada pela linha azul e a linha vermelha, elas não se tocam, tá? Então, ou seja, a resposta não tem solução, não tem valor de x. Mas se, por exemplo, se a gente trocasse para mais 10 aqui, ao invés de ser menos 10 fosse mais 10, então a gente substituiria aqui para mais 10, e aí o que aconteceria? Teria 2 pontos de interseção, né? O 0 e 10 e o 5 e 10. Já que ele quer saber o valor de x, qual que é o maior valor de x que satisfaz essa equação? O maior valor de x que satisfaz a equação é o 5. Né? Então a resposta seria 5, mas como esse problema em específico é y igual a menos 10, então vocês podem perceber que já que não tem interseção entre esses dois gráficos, representa que não tem soluções, né? Não tem um valor de x que satisfaça essa equação. Portanto, não tem resposta, né? Ou seja, não tem nenhum valor de x que satisfaça a equação, né? Só para mostrar para vocês que tem casos que não tem solução, tem casos que tem uma solução, tem casos que tem, enfim, mais para frente a gente vai ver casos que tem infinitas soluções. Mas por enquanto eu só trouxe esse exemplo para vocês que nem sempre quando você tem uma equação de primeiro grau, uma equação modular, nem sempre é uma solução, nem sempre vai ser 0 soluções. Eu só estou mostrando para vocês que tem casos diferentes para cada problema, né? Então vamos lá. Questão 5 agora. Você tem 2x igual a 16,
E agora é um sistema de equações, né? Então 2x é igual a 16 e menos 5x mais 4y é igual a 10. Lembrando, pessoal, que em sistema de equações vocês podem resolver na mão, tá? Não tem problema nenhum. E vocês podem resolver por dois métodos. O método da adição e o método da substituição, tá? Assim, na minha opinião, para o SAT, já que é uma prova muito rápida, eu recomendo muito vocês fazerem pelo método da adição, que é muito mais rápido. Tá? Eu vou trazer conteúdo teórico sobre isso, mas enquanto vocês quiserem saber mais sobre, tem infinitas aulas no YouTube, só digitar método da substituição de sistemas de equações, que vocês vão descobrir, substituição não, adição de sistemas de equações, vocês vão descobrir como que resolve. Tá? Mas enfim, tem esse sistema de equações, está falando que a solução do sistema de equações é xy e está perguntando o valor de x mais y. E o que vocês podem fazer, como a gente vem fazendo sempre, é jogando décimos. Então a gente vai ter a primeira equação como sendo 2x é igual a 16 e a segunda equação como sendo menos 5x mais 4y é igual a 10. E aí o que acontece? A gente afasta um pouquinho e aí a gente clica no ponto de interseção, né? Porque ele quer saber a solução do problema. E aí o que acontece? Ele quer saber, no enunciado do problema, ele quer saber qual que é o valor de x mais y. Então o que a gente pode fazer? A gente tem que somar os valores de x, né? O valor de x e o valor de y. Portanto, vai ser 8 mais 12,5. E já que a maioria das respostas do SAT estão em método de fração, né, em método fracionário, então o que eu recomendo é clicar nesse botãozinho aqui, que talvez não vai ter essa resposta aqui para vocês. O que eu recomendo para vocês é que vocês cliquem nesse botãozinho aqui que transforma para fração. Tá? Então vai ser 41 sobre 2 a resposta. Tá? Passando para o outro, questão 6. A gente tem também um outro sistema de equações, né? E fala que a solução do sistema é xy, e está perguntando qual que é o valor de y. A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez para o exercício anterior, né? Que no caso vai ser 4x. Primeiro a gente coloca a primeira equação, né? Então 4x mais 2y é igual a menos 3. Menos 8x menos 6y é igual a 14. Então a gente vai encontrar esses dois gráficos, né? O gráfico vermelho e o gráfico azul. E aqui a gente encontra o ponto de interseção, que é 1,25. X é igual a 1,25 e y é igual a menos 4. Né? Então esse é o ponto de solução do sistema de equações. E aí, o que ele está perguntando? Está perguntando qual que é o valor de y. Né? E o valor de y nesse caso é só você clicar aqui em cima do ponto. Tá? E o valor de y é igual a menos 4. Então o valor da resposta é menos 4. Próxima pergunta. Isso. Isso. Show. Questão 7. A gente tem um sistema de equações, só que agora ao invés de ser um sistema linear, né, com duas funções de primeiro grau, a gente tem uma função de primeiro grau com uma função de segundo grau. Então a gente vai ter uma reta e a gente vai ter uma parábola. Okay? E aí está falando que o par ordenado é xy, está perguntando qual que é o par ordenado do sistema xy do sistema de equações acima, né, desse sistema de equações aqui. O que vocês podem fazer? É o seguinte. Jogar as equações que estão dizendo ali, então y é igual a x mais 3, y é igual a x ao quadrado, lembrando que ao quadrado você faz pressionando o shift do seu teclado e pressionando ao mesmo tempo o acento circunflexo, né, que é o chapeuzinho. Então vai ser isso, e aí 2. E agora a gente faz mais 2x menos 3. Isso. Aí agora a gente
Está perguntando um par ordenado do sistema de equações, tem dois pares ordenados, tá? Você pode tanto colocar nas respostas, menos 3 e 0, tá? Quanto 2 e 5. Então, é isso. Então, qualquer uma das respostas que eu acabei de mencionar pode ser a resposta do problema, tá? Então, é isso. Questão 8 agora. 8. Tá falando que a gente tem um sistema de equações de novo, só que agora tem uma raiz aqui, então não vai ser uma equação de primeiro grau, não vai ser uma equação de segundo grau, vai ser uma equação com uma raiz, né? E aí tem x é igual a 36, y é igual a raiz de x mais 4, está perguntando qual que é o valor de y. Vocês podem fazer a mesma coisa, é jogar os valores que estão ali, então x é igual a 36 e y é igual. E aí como que vocês fazem raiz quadrada, tá? Vocês podem fazer o seguinte comando, é só digitar no teclado de vocês SQRT. E aí vocês vão ter, que é a abreviação, né, de square root, que é raiz quadrada em inglês. E aí é só vocês colocarem um x, e aí vocês vão sair da raiz e digitar o mais 4. Então a gente vai ter esses dois gráficos, mas cadê o vermelho? É só desaproximar. Desaproximando a gente consegue encontrar os dois, e aí a gente consegue achar o valor de x sendo 36 e o valor de y sendo 10. Portanto, a resposta do exercício é 10, que está perguntando o valor de y. Então a resposta do exercício é y é igual a 10. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, comentários ou até mesmo feedbacks, ideias de aula que vocês querem que eu traga, né, no YouTube, ou até mesmo nas redes sociais, por favor, deixe nos comentários abaixo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem qualquer dúvida, só mandar nos comentários. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima.